filho de bilionário reprovava em todas as provas, até o zelador judeu revelar um segredo. Senhor Montgomery, seu filho é uma vergonha para nossa instituição. A voz do diretor Williams ecoou pelos corredores da Academia Prestige enquanto Alexander Montgomery, de 17 anos, permanecia do lado de fora da sala, ouvindo cada palavra que destroçava o que restava de sua dignidade. Através da fresta da porta, ele viu seu pai, o magnata tecnológico Robert Montgomery, segurando uma pilha de provas reprovadas como se fossem evidências de um crime. História, 12%. Matemática, 8%. Literatura, 0 absoluto. 3 anos consecutivos de fracasso acadêmico na escola mais cara do país, onde uma única mensalidade custava mais que o salário anual de uma família inteira. Talvez devêssemos considerar uma instituição mais adequada ao nível intelectual do garoto, continuou Williams, ajustando seus óculos dourados com um sorriso que Alex conhecia bem, o mesmo usado com bolsistas e funcionários. Existem escolas vocacionais que poderiam ser mais apropriadas. A Academia Prestige não era apenas uma escola. Era um símbolo de status onde famílias bilionárias enviavam seus herdeiros para networking disfarçado de educação. Nos últimos 3 anos, Alex havia se tornado a piada interna da instituição, o exemplo perfeito de que nem todo o dinheiro do mundo podia comprar inteligência. 3 milhões por ano nesta escola, Williams. 3 milhões. Robert Montgomery fechava o punho, sua voz carregada de uma fúria fria que Alex conhecia desde criança. E meu filho continua sendo uma decepção ambulante. Senhor Montgomery, considerando a generosa doação da sua família para a nova biblioteca, fizemos todo o possível. Contratamos os melhores tutores, oferecemos aulas particulares, até permitimos provas orais. Mas existe um limite para o que dinheiro pode comprar. Naquele momento de humilhação total, Alex sentiu uma mão gentil tocar seu ombro. Era Benjamin Rosen, o zelador de 60 anos que há 3 décadas limpava os mesmos corredores. Seus olhos azuis tinham uma profundidade que contrastava com o uniforme simples e as mãos calejadas. Havia algo nele que Alex nunca conseguirá definir, uma dignidade silenciosa que nenhum dos professores arrogantes da escola possuía. Algumas das mentes mais brilhantes da história foram incompreendidas pelos seus contemporâneos, sussurrou Benjamin em seu sotaque levemente europeu, que Alex sempre havia achado intrigante. Einstein, por exemplo, era considerado lento pelos professores. Feynman quase foi reprovado em Princeton. Alex o encarou surpreso. Era a primeira vez em 3 anos que alguém naquela escola o tratava como algo além de uma decepção ambulante. Como você sabe sobre Einstein? E quem é Feynman? Benjamin sorriu de forma enigmática, seus olhos brilhando com um conhecimento que parecia profundo demais para um simples zelador. Digamos que já convivi com mentes excepcionais antes de chegar aqui. Às vezes, o problema não é a inteligência da pessoa, mas a forma como tentam ensiná-la. Dentro da sala, a humilhação continuava. O garoto tem QI de 85, segundo nossos testes, mentiu Williams descaradamente, sabendo que Alex nunca havia feito qualquer avaliação psicológica. Talvez seja a hora de aceitar que nem toda criança nasce para a excelência acadêmica. Alex cerrou os punhos. 3 anos de fracassos haviam criado uma narrativa sobre ele que todos aceitavam como verdade absoluta. Professores nem se davam ao trabalho de corrigi-lo quando errava. Simplesmente balançavam a cabeça com pena e passavam para o próximo aluno. Colegas de classe o tratavam como um caso perdido, filho de ricaço que comprará uma vaga sem mérito. O senhor sabe que isso é mentira, murmurou Alex para Benjamin, sua voz tremendo de raiva contida. Eu não sou burro. Não consigo entender a forma como eles explicam as coisas. Benjamin assentiu lentamente, como se entendesse algo que nem Alex havia percebido ainda. A verdadeira educação não é sobre decorar fórmulas ou datas, jovem Alexander. É sobre despertar a mente para questionar, conectar ideias, pensar de forma independente. Algo que esta instituição esqueceu há muito tempo. Ele se afastou, empurrando seu carrinho de limpeza, mas não antes de deixar algo no bolso do casaco de Alex, um papel dobrado com cuidado. Quando estiver pronto para descobrir seu verdadeiro potencial, procure-me na biblioteca depois das aulas. Há uma sala no subsolo que ninguém mais conhece. Alex desdobrou o papel, uma equação matemática complexa sobre teoria quântica, resolvida com uma elegância que nenhum de seus caros tutores havia demonstrado, acompanhada de uma frase em hebraico traduzida embaixo: a sabedoria é mais preciosa que as pérolas. Provérbios 3h15. A reunião dentro da sala chegava ao fim com seu pai tomando a decisão final: escola militar no próximo semestre.
Talvez disciplina rígida consiga fazer o que educação tradicional não conseguiu, declarou Robert, sua voz carregada de desapontamento. Naquele momento, enquanto ouvia seu pai planejar enviá-lo para longe como um problema a ser resolvido, Alex percebeu que talvez não fosse tão burro quanto todos pensavam. E que o humilde zelador judeu, que todos ignoravam há décadas, guardava segredos que poderiam mudar não apenas suas notas, mas toda sua vida. Algo na forma como Benjamin resolvera aquela equação, com uma simplicidade que fazia os métodos de seus tutores parecerem complicações desnecessárias, despertou uma curiosidade que Alex não sentia há anos. Pela primeira vez, uma pequena chama de esperança se acendeu em seu peito. Se você já se sentiu incompreendido ou subestimado por um sistema que prefere julgar e ensinar, não perca esta história de transformação que prova como as pessoas mais improváveis podem mudar nosso destino para sempre. A decisão estava tomada. A Academia Militar Eglin, no Tennessee, seria o novo lar de Alex em apenas 6 semanas. Robert Montgomery assinou os papéis com a mesma frieza empresarial que usava para demitir funcionários, como se estivesse descartando um investimento que não deu retorno. Talvez 2 anos de ordem e disciplina façam o que 3 anos de mordomia acadêmica não conseguiram, declarou Robert durante o jantar, cortando seu bife como se fosse a autoestima do próprio filho. Lá você vai aprender que fracasso tem consequências reais. Alex mastigava em silêncio, sentindo o peso da palavra fracasso ecoar pela sala de jantar onde até os quadros na parede pareciam julgar sua incompetência. 3 anos de notas baixas haviam criado uma narrativa que todos aceitavam como verdade imutável. Alex Montgomery era simplesmente burro demais para aproveitar as oportunidades que o dinheiro da família proporcionava. Na escola, a notícia da transferência se espalhou como vírus. Ouviram? O fracassado do Montgomery foi mandado para uma escola militar, ria Jake Sullivan, filho de um senador, enquanto se jogava na cadeira da biblioteca. Aposto que nem lá ele consegue passar de ano. Os professores fingiam pena, mas Alex notava o alívio mal disfarçado em seus olhos. Ninguém mais precisaria fingir que se importava com suas notas ou inventar desculpas elaboradas para seus fracassos. Ele seria problema de outra instituição, em outro estado, longe dos olhos julgadores da elite de Atlanta. Durante essas semanas de humilhação crescente, apenas Benjamin tratava Alex como ser humano. Enquanto limpava os corredores, sempre encontrava tempo para pequenas conversas que pareciam casuais, mas carregavam peso profundo. A mente é como um jardim, disse Benjamin uma tarde, polindo os espelhos do banheiro principal. Às vezes precisa de sementes diferentes, plantadas em solo diferente, para florescer. Fácil falar, murmurou Alex, guardando mais uma prova reprovada na mochila. Você não entende. Sou realmente burro. 3 anos provam isso. Benjamin parou de limpar e o encarou diretamente. Einstein desenvolveu a teoria da relatividade aos 26 anos. Feynman quase foi reprovado em Princeton. Darwin era considerado medíocre por seus professores. Sua voz carregava uma autoridade que não combinava com o uniforme de zelador. Inteligência não é medir quão rápido você decora fórmulas, jovem Alexander. É sobre ver conexões que outros não conseguem enxergar. Alex notou algo peculiar. Benjamin nunca falava sobre esses gênios como alguém que havia lido sobre eles em livros. Falava como quem conheceu pessoas assim pessoalmente, com uma intimidade que despertava curiosidade crescente. Você foi professor antes de trabalhar aqui, não foi? Perguntou Alex diretamente. Benjamin sorriu enigmaticamente. Digamos que tive uma carreira anterior muito diferente desta. Às vezes a vida nos força a recomeçar do zero, mas isso não significa que perdemos tudo que aprendemos pelo caminho. A resposta evasiva apenas intensificou a curiosidade de Alex. Havia algo sobre Benjamin, a forma como citava teorias científicas complexas, como resolvia problemas matemáticos com elegância natural, como falava sobre educação com paixão contida, que não se encaixava com sua posição atual. Enquanto isso, o diretor Williams intensificava sua campanha sutil para garantir que Alex saísse da escola sem causar mais danos à reputação da instituição. Durante uma reunião com outros pais, comentou casualmente: às vezes é melhor aceitar que nem toda criança nasce para excelência acadêmica. O jovem Montgomery é prova viva de que dinheiro não compra capacidade intelectual. As palavras chegaram aos ouvidos de Alex através de colegas que adoravam fofocas cruéis. Cada comentário desprezível alimentava uma raiva crescente que ele mantinha cuidadosamente escondida. 3 anos sendo tratado como incapacidade ambulante haviam ensinado uma lição valiosa. As pessoas mostravam suas verdadeiras faces quando achavam que você não tinha poder para retaliar. Uma tarde, Alex decidiu testar sua teoria sobre Benjamin.
Chegou na biblioteca mais cedo e encontrou o zelador reorganizando livros na seção de ciências. Sem ser visto, observou Benjamin folhear um livro sobre física quântica, fazendo anotações mentais e assentindo como se revisasse conceitos familiares. Interessante leitura para um zelador, comentou Alex, aparecendo atrás de uma estante. Benjamin se sobressaltou levemente, mas logo recuperou a compostura. Curiosidade não tem profissão, jovem Alexander. Você está mentindo, disse Alex calmamente. Ninguém lê sobre mecânica quântica por diversão. Ninguém resolve equações complexas enquanto limpa chão. Quem você realmente é? Por um momento, os olhos de Benjamin revelaram profundidades que Alex nunca havia visto antes. Havia tristeza ali, mas também força, o tipo de força que vem de ter perdido muito e sobrevivido para contar a história. Sou apenas um homem que aprendeu que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, respondeu Benjamin suavemente. E talvez seja a hora de você descobrir o mesmo. Ele entregou a Alex um papel com um problema matemático ainda mais complexo que o anterior. Tente resolver isto esta noite. Não use fórmulas decoradas. Use logic reasoning. Pense como as peças se conectam. Alex pegou o papel, sentindo que estava segurando algo mais significativo que simples exercício acadêmico. Era um teste, mas não do tipo que estava acostumado a falhar. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Alex olhou para a equação com perspectiva diferente. Não como obstáculo impossível, mas como quebra-cabeça esperando ser montado. Pela primeira vez em 3 anos, sua mente não travou diante de números e símbolos. E lentamente, metodicamente, começou a ver conexões que nunca havia percebido antes. Como se uma porta muito trancada finalmente estivesse começando a se abrir, revelando que talvez sua mente não fosse o fracasso que todos, incluindo ele mesmo, acreditavam ser. Enquanto Alex descobria centelhas de uma inteligência que sempre estivera ali, escondida sob camadas de desalento e expectativas erradas, Benjamin guardava segredos sobre seu próprio passado que explicariam não apenas sua sabedoria incomum, mas por que escolher ajudar exatamente aquele garoto perdido nos corredores de uma escola que havia esquecido como ensinar. Naquela noite, Alex permaneceu acordado até às 3 da manhã, debruçado sobre a equação que Benjamin havia lhe dado. Pela primeira vez em anos, sua mente não travou diante dos números. Em vez disso, começou a ver padrões, conexões, como se uma névoa estivesse finalmente se dissipando. Quando finalmente chegou à solução, sentiu uma descarga de adrenalina que nunca havia experimentado com matemática. Não era apenas correto, era elegante. Ele havia encontrado um caminho mais simples que os métodos que seus tutores tentaram forçar goela abaixo. Na manhã seguinte, chegou à escola 1 hora mais cedo e encontrou Benjamin na biblioteca, organizando livros com a mesma precisão meticulosa de sempre. Consegui resolver, disse Alex, entregando o papel com sua solução. Benjamin examinou cuidadosamente o trabalho, seus olhos azuis percorrendo cada linha de raciocínio. Um sorriso quase imperceptível apareceu no canto de sua boca. Interessante abordagem. Você usou teoria dos grupos de forma intuitiva. Benjamin o encarou diretamente. Como se sentiu resolvendo? Como se finalmente conseguisse respirar, admitiu Alex. Como se minha mente estivesse funcionando do jeito que deveria. E qual foi a diferença desta vez? Alex refletiu por um momento. Você não me disse que eu era burro antes de começar. Não me deu uma fórmula para decorar. Só me pediu para pensar. Naquele momento, a professora Rebecca Shen apareceu na biblioteca carregando uma pilha de livros. Ela parou ao ver os dois conversando e notou o problema matemático nas mãos de Benjamin. Desculpe interromper, mas isso é teoria avançada de números, disse ela, claramente curiosa. Nível pós-graduação. O jovem Alexander aqui resolveu sozinho ontem à noite, disse Benjamin calmamente. A professora Shen examinou a solução, sua sobrancelha se erguendo progressivamente. Esta abordagem é bastante sofisticada. Alex, você realmente fez isso sozinho? Pela primeira vez em 3 anos, Alex viu uma professora olhá-lo com respeito intelectual genuíno. Posso fazer uma pergunta, Sr. Rosen? Rebecca se dirigiu a Benjamin. Qual é exatamente sua formação acadêmica? Benjamin hesitou, então suspirou profundamente. Fui professor emérito de física teórica na Universidade de Colômbia, especialista em mecânica quântica e teoria das cordas. Publiquei dezenas de artigos, orientei mais de 50 estudantes de doutorado. O silêncio foi ensurdecedor.
Rebecca Shen estava visivelmente chocada. Professor Benjamin Rosen. Você é o Benjamin Rosen que desenvolveu a equação Rosen-Weinberg para comportamento de partículas subatômicas? Era, corrigiu Benjamin suavemente. Isso foi antes da minha vida se desintegrar. Alex sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. O homem que limpava banheiros havia contribuído para a compreensão fundamental do universo. O que aconteceu? Perguntou Rebecca, ainda processando a revelação. Preconceito institucional disfarçado de cortes orçamentários. Antissemitismo sutil mas eficaz. Alguns colegas não gostavam que um judeu imigrante recebesse tanto reconhecimento, Benjamin explicou sem amargura. Aos 55 anos, fui aposentado precocemente e nenhuma universidade quis me contratar depois. A raiva que Alex sentiu foi como um incêndio. Por Benjamin, por si mesmo, por todos os anos perdidos, por cada professor que havia desistido sem tentar ensinar de verdade. Eles não sabem quem você é, disse Alex, sua voz carregada de emoção. E não precisam saber. Conhecimento não é sobre reconhecimento, jovem Alexander. É sobre transmissão. Rebecca Shen estava pensando rápido. Professor Rosen, eu gostaria de organizar um grupo de estudos extracurricular para alunos interessados em matemática avançada. Oficialmente não posso fazer você ensinar sem credenciais atualizadas, mas nada me impede de convidá-lo como consultor voluntário. Você faria isso? Alex perguntou, uma faísca de esperança se acendendo. Por um homem da estatura intelectual do professor Rosen? E por um aluno que claramente tem potencial que ninguém se deu ao trabalho de desenvolver? Absolutamente. Enquanto isso, do outro lado da escola, o diretor Williams estava tendo uma conversa muito diferente com Robert Montgomery. Sinceramente, Sr. Montgomery, acho que a decisão da Academia Militar é acertada, disse Williams pelo telefone, seus pés apoiados na mesa. O garoto está se associando com pessoas inadequadas. Ontem mesmo o vi conversando extensivamente com a equipe de limpeza. Com qual equipe de limpeza? Robert perguntou com irritação. Aquele zelador judeu, Rosen. O homem deve ter uns 60 anos. Acho preocupante que Alexander busque orientação com funcionários de baixo escalão. Demonstra falta de bom senso social. Providencie a transferência para a próxima semana, respondeu Robert, sua voz carregada de impaciência. Quero esse problema resolvido rapidamente. Williams desligou com um sorriso satisfeito, não sabendo que Alex havia descoberto como acessar o sistema de gravação da escola, conhecimento adquirido durante seus anos de fracasso acadêmico observando técnicos de trabalharem. Uma habilidade que todos consideravam inútil estava prestes a se mostrar devastadoramente eficaz. Naquela tarde, Alex, Rebecca e Benjamin se encontraram na pequena sala de estudos no porão da biblioteca. O ambiente era perfeito, isolado, silencioso e completamente fora do radar da administração escolar. Antes de começarmos, disse Alex, puxando um pequeno gravador do bolso, acho que vocês deveriam ouvir algo interessante. Ele reproduziu a conversa entre Williams e seu pai, cada palavra preconceituosa ecoando na pequena sala como uma sentença condenatória. Rebecca Shen cerrou os punhos, sua face normalmente serena contorcida de indignação. Esse homem está dirigindo uma instituição educacional. Benjamin permaneceu calmo, mas seus olhos revelaram uma determinação que Alex nunca havia visto antes. Muito interessante. Muito revelador. Professor, Alex se dirigiu a Benjamin com o título que finalmente podia usar. Você disse que conhecimento é sobre transmissão. Que tal transmitirmos uma lição que eles nunca esquecerão? O que você tem em mente? Perguntou Rebecca, sua voz baixa mas carregada de energia. Alex sorriu pela primeira vez em semanas. Williams quer me mandar embora porque sou um fracasso acadêmico. Que tal mostrarmos para toda a comunidade escolar exatamente que tipo de educador ele realmente é? Benjamin assentiu lentamente. E eu tenho algumas ideias sobre como fazer isso de forma educativa. Os três se debruçaram sobre um plano que não apenas salvaria Alex da academia militar, mas exporia a podridão institucional que permitia que preconceito e ignorância mascarassem como excelência educacional. Naquele porão silencioso, entre livros empoeirados e a luz fraca de uma lâmpada fluorescente, três pessoas aparentemente sem poder algum começaram a forjar algo que abalaria os alicerces de uma das escolas mais elitistas do país, provando que às vezes a verdadeira educação acontece exatamente onde os poderosos menos esperam encontrá-la, e que subestimar alguém pode ser o erro mais caro que se pode cometer.
A noite da gala anual de doadores da Academia Prestige chegou como uma tempestade silenciosa. O salão principal estava repleto da elite de Atlanta, magnatas, políticos, acadêmicos renomados, todos reunidos para celebrar excelência educacional e abrir suas carteiras para a instituição. Alex chegou acompanhado de seu pai, mas desta vez havia algo diferente em sua postura. Robert Montgomery notou, mas interpretou como resignação final antes da transferência para a Academia Militar, marcada para a semana seguinte. Senhoras e senhores, anunciou o diretor Williams do palco, radiante em seu smoking, esta noite celebramos não apenas nossa tradição de excelência, mas nosso compromisso com os mais altos padrões educacionais. A plateia aplaudiu educadamente enquanto Williams continuava seu discurso pomposo sobre manter a qualidade institucional e selecionar apenas os melhores elementos para nossa comunidade escolar. Alex observava da mesa VIP, seus dedos tamborilando nervosamente. Na mesa ao lado, Rebecca Shane verificava discretamente seu laptop. No fundo do salão, Benjamin permanecia nas sombras, tendo entrado pelos fundos como parte da equipe de limpeza. Ninguém questionava a presença de um zelador durante eventos. E agora, continuou Williams, gostaria de apresentar um dos nossos jovens talentos emergentes, que demonstrará como nossa metodologia pedagógica única transforma até os casos mais desafiadores. Alex se levantou, caminhando em direção ao palco sob os olhares condescendentes dos presentes. Muitos sussurravam sobre o filho problemático do Montgomery, que finalmente seria endireitado em uma escola militar. Boa noite, começou Alex, sua voz clara e firme no microfone. Meu nome é Alexander Montgomery, e durante 3 anos fui considerado um fracasso por esta instituição. Um murmúrio percorreu a plateia. Williams franziu o senho, não esperando por essa abertura. Hoje vou apresentar minha pesquisa sobre preconceito institucional disfarçado de excelência educacional, continuou Alex, sinalizando para Rebecca, que ativou a projeção. A primeira imagem mostrava gráficos detalhados sobre taxa de aprovação por origem socioeconômica na Academia Prestige. A segunda revelava padrões claros de discriminação acadêmica baseada em status social. Interessante como uma escola que cobra $50 mil anuais consegue manter padrões tão elevados, Alex comentou com sarcasmo. Particularmente quando analisa como trata funcionários e estudantes considerados inadequados. Williams tentou interromper. Senhor Montgomery, este não era o tópico acordado. Tem razão, diretor. Vamos ao tópico principal. Alex sorriu friamente. Gostaria que conhecessem o homem que realmente me ensinou durante estes 3 anos. Benjamin emergiu das sombras, removendo o uniforme de zelador para revelar um terno simples mas digno por baixo. Este é o professor Dr. Benjamin Rosen, ex-professor emérito de Física Teórica da Universidade de Colômbia, desenvolvedor da equação Rosen-Weinberg, autor de 47 artigos científicos e orientador de 52 doutores em física quântica. O silêncio no salão era ensurdecedor. Várias pessoas reconheceram o nome, alguns eram físicos aposentados, outros tinham ouvido falar das contribuições revolucionárias de Rosen para a ciência. Durante 3 anos, continuou Alex, while vocês o tratavam como mobília humana, ele me ensinou mais sobre matemática, física e pensamento crítico do que todos os professores caros desta escola juntos. Williams estava visivelmente pálido, percebendo que perderá completamente o controle da situação. Mas o mais interessante, Alex prosseguiu, é descobrir o que nossos líderes educacionais realmente pensam quando acham que ninguém está ouvindo. A tela projetou as gravações das conversas de Williams. Primeiro, os comentários preconceituosos sobre Benjamin Bean, aquele zelador judeu e funcionário de baixo escalão. Depois, a conversa completa sobre Alex Bean, uma vergonha e a necessidade de removê-lo por se associar com pessoas inadequadas. A voz de Williams ecoava pelo salão. Acho preocupante que Alexander busque orientação com funcionários de baixo escalão. Demonstra falta de bom senso social. O silêncio foi quebrado por murmúrios indignados. Vários doadores judeus na plateia estavam visivelmente perturbados. Robert Montgomery olhava para o filho com uma mistura de choque e algo que Alex nunca havia visto antes: respeito. Diretor Williams, Alex se dirigiu diretamente ao homem que agora tremia no palco. O senhor sempre disse que eu era burro demais para esta escola. Gostaria de testar essa teoria? Sem esperar resposta, Alex foi até o quadro e começou a resolver um problema de física quântica que deixaria universitários experientes perplexos. Suas mãos se moviam com confiança, cada equação fluindo naturalmente da anterior. Diz é a equação Rosen-Weinberg aplicada à computação quântica, explicou Alex para a plateia fascinada.
Um problema que a maioria dos físicos levaria horas para resolver. Em 15 minutos, Alex havia demonstrado não apenas competência, mas genialidade genuína. A plateia estava hipnotizada. Benjamin se aproximou do microfone. Talvez seja a hora de questionar um sistema educacional que confunde privilégio com potencial, que permite que preconceito mascare como padrões acadêmicos. Williams tentou uma última jogada desesperada. Isso é uma farsa. Este menino teve tutores caros, preparação especial. Actuale, interrompeu Rebecca Shen, subindo ao palco. Posso confirmar que Alexander resolveu estes problemas sem qualquer preparação prévia. Como professora com PhD pelo MIT, posso atestar que presenciei uma mente extraordinária bem sistematicamente sabotada por nossa própria arrogância institucional. Naquele momento, Charles Viteil Jr., membro do conselho e um dos maiores doadores, se levantou. Diretor Williams, como alguém que perdeu família no Holocausto, estou absolutamente enojado com seus comentários gravados. Isso é exato o tipo de preconceito que nossa família jura combater. Outros doadores começaram a se manifestar. A reputação de Williams estava desmoronando em tempo real, diante de todos que importavam para sua carreira e status social. Alex voltou ao microfone para o golpe final. Durante 3 anos, vocês me disseram que eu era inadequado para esta escola. Turns out que a escola é que era inadequada para mim. O salão erupted em aplausos while Williams permanecia paralisado no palco, percebendo que havia perdido não apenas seu emprego, mas sua reputação inteira diante da elite que antes o respeitava, e que o garoto que ele tentará humilhar acabará de reescrever as regras do jogo de uma forma que nenhum manual de etiqueta social poderia prever. Os meses seguintes trouxeram mudanças que ninguém na Academia Prestige poderia ter previsto. A gravação da gala se tornou viral em menos de 48 horas, compartilhada milhões de vezes com títulos como Zelador Genial destrói preconceito em escola de elite e Adolescente humilha diretor racista em vingança épica. Williams foi demitido antes mesmo do sol nascer no dia seguinte. O conselho escolar, bombardeado por ligações furiosas de doadores indignados, não teve escolha senão cortar todos os laços com o homem que havia transformado a reputação da escola em piada nacional. Sua carreira na educação estava definitivamente encerrada. Nenhuma instituição respeitável contrataria após as gravações viralizarem. Ironia da vida, comentou Rebecca Shen durante um café com Alex e Benjamin algumas semanas depois. O homem que passou a carreira julgando outros por sua origem agora não consegue emprego nem como substituto em escola pública. Alex havia cancelado a transferência para a Academia Militar no dia seguinte à gala. Robert Montgomery, ainda processando a revelação de que seu filho fracassado era na verdade um prodígio, pediu desculpas formais, algo que Alex nunca imaginou ouvir. Eu estava tão focado em moldar você à minha imagem que não consegui ver quem você realmente era, admitiu Robert durante um jantar tenso mas honesto. Talvez você possa me ensinar algumas coisas sobre humildade. 3 meses depois, Alex estava matriculado no MIT com bolsa integral, não por causa do sobrenome Montgomery, mas por mérito acadêmico puro. Suas notas finais na Academia Prestige foram impecáveis, uma transformação que deixou professores boquiabertos. Benjamin foi convidado para retornar ao meio acadêmico por 5 universidades diferentes, incluindo Harvard e Princeton. Ele escolheu aceitar uma posição na universidade estadual local, onde poderia implementar métodos educacionais revolucionários sem a pressão elitista que havia enfrentado antes. Prefiro ensinar onde posso fazer diferença real, explicou Benjamin quando questionado sobre recusar ofertas mais prestigiosas. Elite intelectual verdadeira não tem nada a ver com códigos postais ou contas bancárias. A Academia Prestige passou por reformulação completa. O novo diretor, Dr. Patricia Williams, ironicamente sem parentesco com o predecessor, implementou políticas rigorosas contra a discriminação e criou programas de bolsas para estudantes talentosos independente de origem socioeconômica. Rebecca Shen foi promovida a vice-diretora acadêmica, liderando a transformação do currículo para focar em pensamento crítico em vez de memorização mecânica. A verdadeira educação deveria despertar mentes, não domesticá-las, tornou-se seu lema pessoal. 2 anos depois, Alex estava concluindo sua graduação em física teórica quando recebeu um convite especial. A Academia Prestige queria que ele proferisse o discurso de formatura como ex-aluno exemplar. A ironia não passou despercebida por ninguém. No dia da cerimônia, Alex subiu ao mesmo palco onde havia destruído a carreira de Williams. Desta vez, porém, sua mensagem era de esperança, não de vingança. 2 anos atrás, neste mesmo palco, aprendi que a verdadeira inteligência não está em saber todas as respostas, começou Alex.
sua voz ecoando pelo auditório lotado. Está em fazer as perguntas certas e ter coragem de questionar sistemas que preferem conformidade à excelência genuína. Na primeira fila, Benjamin sorria orgulhosamente. Aos 62 anos, havia encontrado não apenas redenção profissional, mas propósito renovado. Seus novos alunos universitários o adoravam, e suas aulas sobre física quântica eram as mais disputadas do campus. A melhor lição que aprendi, continuou Alex, foi que conhecimento verdadeiro não reconhece fronteiras artificiais. Não importa se você limpa chãos ou dirige conselhos empresariais. O que importa é nunca parar de aprender e nunca aceitar que alguém defina seus limites. O ex-diretor Williams assistia à cerimônia pela televisão de seu pequeno apartamento alugado, onde vivia com seguro-desemprego após meses sem conseguir emprego. A amargura em seus olhos contrastava com a dignidade radiante do homem que ele havia tentado humilhar. Durante a recepção pós-formatura, Charles Viteil Jr., o mesmo doador que havia se manifestado contra Williams na gala fatídica, se aproximou de Alex. Jovem Montgomery, minha fundação gostaria de financiar seus estudos de doutorado, ofereceu, estendendo um cartão. Precisamos de mais pessoas como você mudando o mundo. Alex sorriu, mas declinou educadamente. Obrigado, Sr. Viteil, mas já tenho bolsa integral no programa. Prefiro que esse financiamento vá para outro estudante que precise da oportunidade. Naquele momento, Robert Montgomery percebeu que havia criado não apenas um filho inteligente, mas um homem íntegro. A transformação de Alex havia sido completa, de fracasso acadêmico a exemplo de excelência humana. 5 anos depois, Alex defendeu sua tese de doutorado sobre aplicações educacionais da física quântica. Benjamin estava na primeira fila, agora professor emérito novamente, desta vez por mérito reconhecido universalmente. Ele tentou me definir como fracasso, reflexionou Alex durante sua defesa, mas acabou me dando o maior presente possível, a determinação para provar que potencial verdadeiro não pode ser medido por preconceitos alheios. Williams continuava desempregado, sobrevivendo de trabalhos esporádicos, enquanto Alex publicava artigos revolucionários e Benjamin recebia honrarias internacionais pelos avanços em metodologia educacional. A melhor vingança realmente havia sido o sucesso construído sobre fundações de integridade, conhecimento e compaixão. Alex aprendeu que a verdadeira vitória não é destruir quem te prejudicou, mas construir algo maior do que eles jamais poderiam imaginar, e inspirar outros a fazerem o mesmo. Se essa história de transformação e justiça tocou seu coração, se inscreva no canal para mais relatos inspiradores que provam que nossa verdadeira medida não está no que outros pensam sobre nós, mas no que construímos apesar de suas limitações. Porque às vezes, o melhor professor está exatamente onde menos esperamos encontrá-lo, e a maior lição vem disfarçada de maior humilhação.